Aqui no Everest a gente tem 3 ciclos de aclimatação antes da gente fazer o ciclo do cume, né? E o meu terceiro ciclo de aclimatação foi bem intenso. A gente foi até o C2, eu já senti a capacidade pulmonar um tanto quanto avacaiada. Chegamos no C2, dormimos, a minha noite foi um inferno. Foi aquela noite que você fica pensando o se, coisa que a gente não pode pensar na montanha, né? Se acontecer isso, e se eu ficar doente? No dia seguinte eu acordei bem e a gente resolveu fazer o exercício que é tocar no campo 3 e voltar. A gente sentou para hidratar. Nessa hora que a gente sentou para hidratar, eu percebi que eu estava mal, assim, estava bem mal. Meu corpo tá ok, físico tá ok, agora a respiração, meu amigo. Tô puxando. E uma das coisas que eu aprendi no Everest depois ali do 15º dia de viagem é que um dos grandes desafios dessa montanha é não ficar doente, né? Você não pode ficar doente de jeito nenhum. Então, eu acho que foi uma decisão importante assim, a gente descer. E eu desci com Pemba e com Nima. No meio do caminho, eu comecei a recuperar a respiração, né? Porque quando você está com esse problema, a única solução que você tem é ir para baixo. Chegamos no campo base e começamos o processo de recuperação, que agora já se misturou com a janela de ataque ao cume. Então começou com uma recuperação, daí a turma toda desceu, o Carlão, a Areta, todo mundo começou a se juntar no campo base e a gente começou a perceber que o clima estava fechando, não estava ajudando em nada e que a gente ia ter que esperar um cadinho a nossa oportunidade de fazer o ciclo do cume. Depois de 7 dias parado no campo base, a gente está fazendo um exercício hoje que é ir até o campo alto do Pumori. O Pumori é uma montanha que fica aqui atrás, ó, do campo base. E aqui na frente a gente vê a cascata Kumbu. Então aqui está o filete dos acampamentos, o glaciar Kumbu, cascata Kumbu, aqui em cima o Pumori e o high camp dessa montanha, pra gente fazer voltar a trabalhar o corpo, né? Ó, tendo uma reunião de líderes ali. A gente estava programado para subir hoje à noite, mas eu já vi que não vai rolar não. Everest esse ano tá fechando janela. Vou ali ver o que tá rolando. Tem 2 formas da gente escalar uma montanha de 8.000 metros, com auxílio de oxigênio ou sem auxílio de oxigênio. Qual que é a diferença? Quando você chega na zona da morte, que é a altitude acima de 7.500 metros, seu corpo literalmente começa a morrer. Por que a gente opta pelo oxigênio? Justamente para não acelerar o processo de degeneração do nosso corpo. Então, a partir de 7.500 metros, é semi-impossível um ser humano respirar e ficar vivo durante um período grande de horas, né? Se a gente vai ter 12, 15 horas de ataque ao cume, a gente precisa sim desse auxílio de oxigênio suplementar para não ter problema grave, né? Um edema cerebral, edema pulmonar, tem uma série de coisas que podem acontecer lá em cima quando a gente não está usando o oxigênio suplementar. Ela cheia vai marcar 300 bar, provavelmente uns 280. Lá em cima, pressão atmosférica mais baixa, vai marcar 240. Tá, quer dizer que a garrafa está cheia. Uhum. E na verdade aqui a gente está falando sobre o volume de oxigênio por minuto. Isso, a vazão. Despejado, a vazão de oxigênio por minuto. 0,5 por minuto. Isso. Entendi. Certo? 1, Entendi. 2. E aí, como você comentou, se você colocar no 4, né, você vai ter uma vazão muito grande ou bastante demanda de oxigênio puro. Quando você tiver que trocar ou parar para sua fisiologia ruim, né, você vai interromper um processo
que está em demasia aqui de oxigênio. Então a ideia é usar 0,5, 2, né? Porque lá em cima a atmosfera é de muito baixa pressão, ar rarefeito. Quando você precisar parar, trocar, tirar a máscara, você tem muito mais conforto. Vocês vão ter 3 garrafas no campo 3 e 5 no South. Tá? Então uma você vai dormir com ela, quando você chegar no campo 3 você põe a máscara, põe oxigênio e usa ela a noite inteira, até o dia seguinte que você for pro 4. Quando você acordar, você abandona essa que você dormiu no 3 e já sai com uma nova pro 4. Sim. A terceira seria, caso você não chegue no 4 com essa, já tem uma segunda. Entendi. Por isso que essas 3 estão no campo 3. Então você vai carregar uma do 3 pro 4 e o Sherpa uma extra para você. Sim. Caso você não alcance chegar no 4 com uma garrafa só, você troca a garrafa. Sim. Já na ida. Tá? A gente vai fazer uma estratégia na ida que, dependendo de como eu chegar no Jumar Point, se eu chegar bem detonado, eu já vou começar com 0,5 no flanco do Lhotse. Tá bom. Porque a gente tem essa extra aí. Essa que você dormiria provavelmente vai durar que você suba do Jumar Point pro 3 e mais, durma com ela sim, no 3. Perfeito, isso aí. Provavelmente ela vai ser suficiente para isso. Tem um ciclone entrando pela Índia, que nesse momento ele vai bater lá essa noite, e teoricamente é bom pra gente porque ele suga as nuvens, né? Ele suga os ventos. E aí a gente estava já acomodado aqui para ficar mais 10 dias e já tem a possibilidade de a gente ir essa madrugada. A nossa equipe. Mexe com a cabeça de qualquer ser humano, viu, bicho? E é debate o tempo inteiro, prós, contras, o que acontece isso, se o oxigênio está no South Cole, se desce, se não volta, o que acontece se aumentar o vento, aí não tem outra janela, e a gente, né, não tem outra janela, a gente fez o que foi possível. Here at Camp 1. Yeah. Tomorrow, then the next day Camp 2. We sleep there. Next day Camp 3. We sleep there. Next day Camp 4. Wait a little bit. Some push to get here.